A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Palavras de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, indicada para este domingo. Com esta palavra eu acolho e saúdo a você para este culto. Este culto foi preparado pelo Sínodo Paranapanema, com sede em Curitiba, Paraná. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos celebrar com grande alegria e gratidão. Neste culto, Deus mesmo quer nos servir e nos alimentar nesta fé, que nos dá a certeza de que tudo o que esperamos dele é bom e verdadeiro. Celebramos este culto em nome do Deus Pai, Criador e mantenedor de todas as coisas, em nome do Deus Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e em nome do Espírito Santo que nos movimenta para a caminhada da fé. Amém. Vamos cantar e celebrar com o nosso Deus. Amada congregação, neste dia especial em que celebramos a paternidade terrena e reconhecemos Deus como nosso Pai amoroso, convido todos nós a nos voltarmos para Ele em humildade e arrependimento, reconhecendo nossos pecados diante dEle. Pai Celeste, reconhecemos que como filhos e filhas não temos honrado e amado nossos pais terrenos como deveríamos. Fomos desrespeitosos, negligentes e insensíveis em nossas palavras e ações. Pedimos o Teu perdão, ó Deus, por todas as ocasiões em que houve falta de honra, amor e respeito demonstrado em relação aos nossos pais. Confessamos que não temos buscado viver como filhos e filhas conforme a Tua vontade, nosso Pai Celestial. Muitas vezes nos deixamos levar pelas tentações do mundo, agindo com egoísmo, inveja, orgulho e desobediência. Reconhecemos que falhamos em obedecer aos Teus mandamentos e seguir o exemplo de Cristo Jesus. Pai, perdoa-nos por não Te amarmos como todo o nosso coração, mente e alma. Pedimos que nos purifiques de todo pecado e que nos restaures em Tua graça. Dá-nos a força e a sabedoria para sermos pais e filhos melhores, refletindo o Teu amor e graça em nossas vidas. Confessamos que temos negligenciado nosso papel de pais, falhamos em orientar, em disciplinar com amor, em sermos pais segundo o Teu coração. Não fomos um exemplo cristão para nossos filhos. Pedimos Tua misericórdia, clamamos Tua misericórdia e sabedoria para aprendermos a ser pais conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar aqueles que nos magoaram como pais e filhos, seguindo o exemplo de Teu Filho Jesus Cristo, que perdoou aqueles que o crucificaram. Capacita-nos a buscar a reconciliação e a cura em nossos relacionamentos familiares, comunitários e sociais, sabendo que Tu és o nosso Deus que restaura e renova todas as coisas. Isso clamamos, imploramos pelo Teu perdão, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Uma palavra de absolvição que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, nos diz o seguinte: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se assim cremos, podemos receber as palavras que Cristo Jesus nos diz: os nossos pecados estão perdoados. Amém. Oremos. Deus eterno, Tu que conduziste Teu povo, como Pai responsável, guia Tua família, que aceita que levemos à Tua presença aquilo que nos angustia e que concedes alegria na vida familiar. Vem e orienta-nos com a Tua palavra, por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em tua proteção. Sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Leitura da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 5 a 15. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creem? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Até aqui a leitura. Olá, graça e paz da parte daquele que era, que é e que sempre será, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Compartilho contigo a palavra bíblica prevista para a pregação deste domingo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, que dizem o seguinte: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam.
andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. Pedro, então, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Até aqui a leitura, palavra do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a partir desse texto eu convido a nós refletirmos sobre o tema confiança em meio às tempestades. O texto relata que os discípulos de Jesus estavam num barco e este barco era açoitado pelas ondas e havia um forte vento contrário que dificultava a navegação. É verdade que nas nossas vidas nós também muitas vezes enfrentamos tempestades, não é mesmo? Muitas vezes nós somos confrontados com ventos contrários que tentam nos derrubar. Essas tempestades são inevitáveis. Elas vêm para todas as pessoas, sejam ricos ou pobres, pessoas mais instruídas ou menos instruídas. As tempestades chegam para homens e para mulheres. Quando essas tempestades vêm, elas são inadministráveis, ou seja, muitas vezes nós não temos o que fazer, senão aceitá-las e lidar com elas. Essas tempestades na nossa vida também são imprevisíveis. Chegam de uma hora para outra, muitas vezes nos pegam de surpresa. E então, semelhantemente ao apóstolo Pedro, nós também ficamos com medo, não é mesmo? Porém, diante das tempestades da vida, que podem ser os desafios que nós enfrentamos, os momentos de dificuldade, os momentos de dor, de luto, momentos em que nós muitas vezes perdemos o controle da situação, nós podemos confiar. Mesmo em meio às tempestades da vida, nós podemos crer e confiar de que Jesus está conosco. E quando Jesus está conosco, então podemos descansar, podemos ficar calmos. É interessante ver que a primeira palavra de Jesus não foi para o vento, não foi para o mar, não foi para a tempestade, mas sim para os discípulos. Jesus diz: não tenham medo, coragem, sou eu estou aqui. E quando Jesus então se faz presente, os discípulos podem ter tranquilidade. Essa paz que vem de Deus não é a ausência de problemas, mas é a certeza de que mesmo em meio aos problemas, Deus está conosco, Deus está cuidando de nós. Isso me lembra uma história que eu ouvi já há algum tempo, mas que é muito interessante e que nos ajuda a entender essa tranquilidade. A história conta que um menino embarcou sozinho em um avião. Logo quando ele entrou e sentou no seu assento, as pessoas ao redor ficaram um pouco confusas, sem entender como uma criança poderia estar voando sozinha. Mas não deram muita bola, o voo iniciou, o piloto decolou o avião, e quando o avião já estava lá no céu, aquele menino então tirou da sua mochila um caderno e começou a desenhar e a pintar. De repente, houve uma turbulência. O avião começou a chacoalhar e todas as pessoas ficaram com muito medo. Algumas até gritaram assustadas.
Mas quando olharam para aquele menino, ele estava tranquilamente pintando e desenhando no seu caderno. Então uma moça que estava sentada ao seu lado perguntou: escuta aqui, menino, você não tem medo de andar de avião? Você não tem medo da turbulência? Então aquele menino respondeu: não, eu não tenho medo. O meu pai é o piloto. O meu pai é o piloto. Aquele menino, ele podia descansar, ele podia ficar tranquilo, porque ele sabia que o pai dele estava cuidando de toda aquela situação. Nós estamos hoje no Dia dos Pais, e a figura paterna nos ajuda a entender essa tranquilidade que encontramos em Deus. Deus é o nosso Pai amoroso. E mesmo quando a situação sai do nosso controle, mesmo quando enfrentamos turbulências na nossa vida, nós podemos confiar e descansar aos cuidados do nosso Deus. A partir desse texto e dessa temática da confiança em meio à tempestade, eu quero destacar duas certezas que nós podemos ter ao lidar com as tempestades da vida. A primeira dessas certezas é o fato de que as tempestades vêm, mesmo quando estamos na presença de Deus, mesmo quando vivemos em obediência. Os discípulos de Jesus obedeceram o seu mestre. Foi Jesus quem pediu, ou melhor, quem ordenou que eles fossem até o mar, que eles iniciassem a sua navegação. Então eles estavam em obediência e mesmo assim passaram por tempestade. Mesmo assim enfrentaram ondas e ventos contrários. Seria uma mentira se eu dissesse para você que ao aceitar Jesus, que ao confiar em Jesus, você não teria mais problemas na sua vida. As tempestades vêm, os problemas vêm, e nós constantemente somos desafiados a lidar com essas tempestades. Assim como um avião que ao voar lá no alto não consegue desviar a sua rota para evitar as tempestades e as turbulências, assim também na nossa vida. Muitas vezes não conseguimos evitar ou escapar das tempestades. Precisamos lidar com elas, precisamos enfrentá-las. Assim os discípulos de Jesus precisaram enfrentar. Nós não conseguimos escapar. Mas Jesus também nunca disse que nós não teríamos aflições. Mas Ele prometeu que mesmo em meio às aflições, Ele estaria conosco. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Isso nos leva ao segundo ponto. Então, em primeiro lugar, as tempestades vêm para todos e muitas vezes são inevitáveis, muitas vezes elas nos pegam de surpresa. E em segundo lugar, nós podemos ter a certeza de que mesmo em meio às tempestades, Jesus está conosco. Nós podemos e devemos clamar a Jesus, nós precisamos pedir ajuda. Assim como Pedro, ao afundar, ao ficar com medo por causa das ondas e do vento, ele clama e grita: salva-me, Senhor, socorro. Nós também podemos clamar a Deus, nós também podemos recorrer ao Senhor. Quantas vezes na nossa caminhada nós não tentamos lidar com as tempestades sozinhos, não é verdade? Muitas vezes nós tentamos dar o nosso jeito, muitas vezes é difícil confiar, mas quando nós confiamos, quando nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança em Jesus, aí sim, nós podemos descansar, aí nós podemos ter a certeza de que Deus está cuidando da nossa vida. Nós precisamos recorrer para Jesus em todos os momentos, até mesmo diante das tempestades. Assim como o apóstolo Paulo nos lembra, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que possamos invocar o nome de Deus, que possamos confiar em Jesus, que possamos recorrer a Ele em todos os momentos da nossa vida. Jesus não apenas vem ao nosso encontro na hora da aflição,
não apenas vem para nos socorrer, mas Ele quer estar conosco em todos os momentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei por qual tempestade você está passando, ou se você está ou não passando por uma tempestade, mas eu posso te afirmar uma coisa: você pode entregar a sua vida a Jesus, você pode confiar nele, na certeza de que Deus se faz presente na nossa vida, e quando Deus está presente, nós podemos descansar, nós podemos viver em paz, podemos viver em confiança. Que possamos entregar a nossa vida ao Senhor, mesmo quando passamos por dificuldades, por tempestades. Que assim como aqueles que estavam no barco com Jesus, possamos nós também afirmar com convicção: de fato, Jesus é o Filho de Deus. Que essa palavra nos oriente, que ela fortaleça sempre nossa fé, esperança e o nosso amor. Amém. Convido a confessarmos nossa fé no Senhor com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Louvemos a Deus. Meu Pai, Papai, eu te amo. Pai, meu Pai, Papai, eu te amo. Não existe um amor mais forte que o amor de um pai por um filho. Eu te amo também, como eu amo os meus filhos. É forte esse amor, esse amor vem de Deus. O que eu sinto por você e você sente por mim, esse amor é tão sincero, esse amor é tão puro, esse amor que vem de Deus. É forte esse amor, esse amor vem de Deus. O que eu sinto por você e você sente por mim, esse amor é tão sincero, esse amor é tão puro, esse amor que vem de Deus. Pai, meu Pai, Papai, eu te amo. Pai, meu Pai, Papai, eu te amo. De acordo com o Plano Nacional de Ofertas da IECLB, as ofertas do dia de hoje são sinodais. Isso significa que cada sínodo define o destino das ofertas. Você pode ofertar através do aplicativo da IECLB ou em sua comunidade. Ao ofertar, lembramos que tudo provém de Deus, assim como lemos em 1 Coríntios capítulo 29, versículo 14. Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas doadoras. Nós queremos te convidar para termos um momento de oração.
Oremos. Bondoso Deus, graças te damos por seres como um bom pai, que orienta, que é presença amiga, alguém com quem podemos contar na caminhada da vida. Contigo estamos em segurança, em ti podemos confiar, Senhor. Hoje lembramos o Dia dos Pais e por isso queremos interceder por aqueles que exercem este papel em nossas vidas. Oramos por aqueles pais que lutam para encontrar um equilíbrio entre as exigências do trabalho e a família, aqueles pais que, apesar do divórcio, permanecem presentes na vida de seus filhos e filhas. Os pais adotivos, cujo amor e suporte resultam em acolhimento. Os padrastos que livremente optaram pela paternidade e dão amor e respeito aos seus enteados. Os pais enlutados com a perda de um filho, de uma filha, e os mantém vivos em seus corações. Aqueles pais que sofreram ou sofrem negligências e hostilidades por parte de seus filhos e suas filhas. Aqueles homens que, como mentores e guias, também são pais. Aqueles homens que estão em vias de se tornar pais, que eles recebam seu filho ou sua filha de coração aberto e feliz. Oremos por eles. Somos teus filhos e tuas filhas, e como família, intercedemos também por nossos irmãos e irmãs que sofrem pela ausência, negligência ou violência vindas desta figura paterna. Que elas possam encontrar em outras pessoas o acolhimento e amor necessários. Oramos pela tua igreja no mundo todo, para que continue a proclamar o teu evangelho de amor, acolhimento, respeito e justiça. Que sejamos seus instrumentos para levar a fé ao mundo pelo nosso testemunho diário. Oramos pelas pessoas que se encontram doentes, sozinhas, entristecidas, passando por frio e fome. Ajuda-nos a chegar até elas com teu amor, que acolhe e transforma. Assim, amado Deus, entregamos o que temos a te pedir e agradecer quando oramos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos despedimos deste momento de culto sob a bênção de Deus. Que Deus te abençoe com harmonia em teu lar, amor em teu coração, paz em tua alma e alegria em tua vida. Que a força de Deus seja tua guia, que o poder de Deus seja teu alicerce, que a sabedoria de Deus seja a lição a ser aprendida, que os olhos de Deus sejam a tua visão, que os ouvidos de Deus sejam a tua audição, que a palavra de Deus seja o teor do teu discurso, que o escudo de Deus seja a tua segurança. Que assim nos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, sirvamos ao Senhor com muita alegria. Amém. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor, daqueles que me seguem no caminho, cuida bem.